Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, que é o pastor José Alves, e eu estou aqui para transmitir a você uma mensagem de final de ano e de ano novo para você e toda a sua família. Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos, a nossa comunidade de fé, a nossa querida AD Gramado, a todos vocês que têm servido ao Senhor juntamente conosco nessa comunidade, a toda a nossa cidade. Que Deus abençoe você, toda a sua família. Estamos encerrando 2025 e estamos iniciando mais um ano para a glória do nome de Jesus. E a cada ano que nós temos a oportunidade de viver, é uma oportunidade de conquista, de avanço e de fazermos coisas que talvez até hoje vínhamos protelando, víamos de alguma maneira nos planejando para isso. E quem sabe chegou a hora de você tirar vários dos planos, não é, que estão guardados, estão arquivados, talvez no sótão da sua existência, e planos de Deus que você muitas vezes deixou em segundo, terceiro, quarto plano na sua agenda ou nas prioridades da sua vida. O fato é que a cada ano em que vivemos, temos uma oportunidade de vivermos algo poderoso e extraordinário da parte do Senhor. Muitas pessoas têm dito que viver é desafiador, mas ao mesmo tempo viver é uma arte. Eu concordo. Nós precisamos aprender a viver. E aprender a viver é algo que você, obviamente, não aprende isso numa sala de aula, fazendo um curso. Não tem curso para a vida. A única maneira que nós podemos aprender a viver é vivendo. E à medida que vamos vivendo, precisamos também desenvolver várias competências, capacidades. E uma das capacidades que nós precisamos que nós precisamos desenvolver é aprender coisas novas. Há um autor, na verdade, um futurista chamado Alvin Toffler, e ele tem uma frase que é, para mim, extraordinária. Ele diz que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler ou escrever. Os analfabetos do século XXI são aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E talvez dos três, o mais desafiador é desaprendermos, principalmente quando achamos que o que nós sabemos é o suficiente para nos levar para o próximo nível. E está provado, principalmente nesses dias de tantas mudanças, que muito daquilo que a gente já sabe, muito daquilo que a gente aprendeu, está defasado, com seu prazo de validade vencido, e é hora de começarmos a desaprender e reaprendermos ou aprendermos coisas novas que vão nos levar para a próxima etapa. Dentre as coisas que nós precisamos ter para vivermos em dias desafiadores, eu quero compartilhar com você duas. E isso está baseado no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 12, versículo 32. A palavra de Deus nos diz que homens valentes de todas as tribos se uniram a Davi. Cada tribo de Israel tinha soldados com competências e peculiaridades, habilidades militares muito específicas. A maioria, ou praticamente todas as 11 tribos, tinham competências de manejar arma, competências físicas, de enfrentamento no campo de batalha. Mas a tribo de Issacar tinha uma competência que era fenomenal. A Bíblia não diz que eles manejavam escudo, lança ou espada, mas a Bíblia diz que eles tinham uma competência maravilhosa. Dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros ou hábeis no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Duas competências dos soldados de Issacar que eu e você precisamos nos dias em que nós estamos vivendo. Primeiro, discernimento.
Discernimento. Os guerreiros da tribo de Issacar, eles tinham uma capacidade de conhecer o seu tempo, a sua época, a sua realidade. Eles conseguiam discernir a realidade que estava em volta deles. Eles conseguiam saber a hora de avançar, a hora de parar, a hora de recuar, a hora de esperar. E eu acredito que uma das principais competências que eu e você precisamos para viver em dias desafiadores é o discernimento. O discernimento para não nos adiantarmos e o discernimento também para não nos atrasarmos. O discernimento para sabermos a hora e o momento exato de fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. E a palavra de Deus vai nos mostrar, queridos, que discernimento é algo que o próprio Jesus espera dos seus discípulos, espera daqueles que estão caminhando com Ele, porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo. E um dos dons que o Espírito Santo nos dá é o dom de discernimento. Jesus um dia conversando com os fariseus, que eram doutores da lei, eram homens que conheciam muito da lei, muito da teoria, muito dos livros religiosos dos seus dias, principalmente o Talmud. Olha o que Jesus diz na palavra de Deus em Mateus 16, 1 e 3. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal no céu. Mas ele respondendo disse: quando é chegada a tarde, vocês dizem, haverá tempo bom, porque o céu está rubro. E pela manhã vocês dizem, haverá tempestade, porque o céu está em vermelho sombrio. Aí Jesus diz: hipócritas, vocês sabem discernir a face do céu, mas não sabem discernir os sinais dos tempos. Nós estamos vivendo em dias de grande tecnologia, conhecimentos avançadíssimos, a quase onipresente inteligência artificial. Pessoas que sabem lidar com todos os mecanismos tecnológicos disponíveis, só não estão sabendo discernir o seu tempo. Pode ser que você não seja uma pessoa que tenha o vasto conhecimento que poderia ou até deveria ter. Mas se tem uma coisa que eu e você precisamos ter, e disso nós não podemos abrir mão, é discernimento. Discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Agora, não é somente discernir. Os soldados da tribo de Issacar, os guerreiros, eles sabiam discernir os tempos, mas por que eles sabiam? Porque eles tinham que orientar a nação de Israel dizendo o que eles deveriam fazer. Qual é o objetivo do discernimento, pastor? Deus nos dá discernimento para que nós saibamos o que temos que fazer a cada etapa da nossa vida. Talvez o ano de 2005 foi um ano que passou rápido, foi um ano que talvez você não conseguiu produzir, você não conseguiu alcançar objetivos, e você sente que talvez está parado, não avança, você nem avança, você não retrocede, você sente que áreas da sua vida parece que estão bloqueadas. E talvez, mesmo sabendo o que tem que fazer, você não sabe como fazer. Discernimento e sabedoria. Essas são as duas coisas que eu gostaria de desafiar você a buscar em Deus. Deus, que eu possa discernir o meu momento, que eu possa discernir o tempo e que eu tenha sabedoria para me mover no tempo que Deus está nos dando. E a palavra de Deus diz que o Senhor está à sua disposição, à minha disposição, para nos dar sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo de número 5, a Bíblia diz assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e a ninguém lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Você tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Ele te dá liberalmente. Ele não vai te cobrar e nem te lançar em rosto, e Ele vai dar a sabedoria necessária.
Que 2026 seja um ano de grandes discernimentos, seja um ano de grandes avanços, mas avanços com sabedoria. Porque afinal de contas, Moisés, no Salmo de número 90, versículo 12, ele diz: Deus, ensina-nos a contar o nosso tempo, para que à medida que formos vivendo ele, alcancemos um coração sábio. No final da vida, que eu e você sejamos mais sábios do que somos hoje. Que Deus abençoe grandemente você, que Deus abençoe a sua família, que 2026 seja um ano de grandes bênçãos de Deus para você e toda a sua casa. E não se esqueça, em 2026, discernimento e sabedoria. E você verá coisas extraordinárias que Deus tem para fazer para você. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.